Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os tipos de leito. O que seria isso? A gente vai explicar um pouquinho qual a função de cada arrumação da cama, qual que é a importância dela. Quando a gente pensa em arrumar um leito, eu estou pensando em quê? Em preparar uma cama hospitalar, ou seja, eu vou preparar ela ou para receber um novo paciente, ou para receber um paciente que foi fazer um exame, que consegue deambular, ou até mesmo eu vou arrumar uma cama com aquele paciente que fica restrito no leito. Então, é importante a gente ressaltar que quando você consegue arrumar o leito, deixar ele bonito visualmente, confortável, isso traz uma sensação de conforto para o paciente. Então, preparar uma cama segura e confortável, manter a unidade do paciente com um aspecto agradável, proporcionar um bem-estar e segurança, isso são coisas que são extremamente importantes para o bem-estar do nosso paciente. Aqui eu mostrei para vocês uma unidade de internação. Então, o que seria uma unidade de internação? É um conjunto de áreas ou dependências, né, que são destinadas para acomodar um paciente. Aqui a gente tem um exemplo de uma UTI, né, com todos os equipamentos, e aqui a gente tem um exemplo de uma enfermaria, onde a gente tem vários leitos que são divididos por essas cortininhas. Aqui a gente tem as unidades individuais. No caso, aqui é um apartamento individual e esse é o apartamento coletivo, onde a gente fica com 2 pacientes ou mais, dependendo da instituição. Então, quando a gente pensa na unidade do cliente, a gente vai pensar que ela é composta pelo leito hospitalar, ela é composta pela cadeira do paciente, do acompanhante, ela tem uma mesa de refeição, que é essa mesinha que está aqui, tem o suporte de soro, tem a escada para o paciente subir, tem o painel de gases. O painel de gases é esse que está aqui atrás, nessa imagem, acho que dá para vocês visualizarem melhor. Aqui é onde a gente conecta o oxigênio, se o paciente precisar, o vácuo para fazer aspiração, tem também as tomadas para a gente ligar os equipamentos, tem o botãozinho da luz de emergência. Então, isso daqui é o que a gente chama de unidade do nosso paciente. Nós temos 4 tipos de cama, que a gente fala de arrumação. A gente tem a cama fechada, a gente tem a cama aberta, a gente tem a cama de operado e a gente tem a cama com cliente/paciente. Então, essa cama com cliente/paciente é aquela cama onde o paciente não consegue sair da cama, ele fica restrito ao leito. Então, a gente vai arrumar a cama com o paciente no leito. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Essa daqui é a cama aberta. Qual que é a função dela? Quando eu passar no corredor e ver uma cama dobrada desta forma, preparada desta forma, eu vou saber que naquela cama eu tenho um paciente e que esse paciente ele deambula. Então ele pode ter saído para andar no hospital, ele pode ter saído para fazer um exame, ele pode ter saído para ir lá fora fumar, que não, isso não acontece. Acontece, tem pacientes que vão para a parte que é permitido o cigarro para poder fumar, desde que eles estejam liberados pelo médico para isso. Então, quando eu passar no corredor e ver uma cama dobrada dessa forma, eu sei que essa cama, ela está ocupada por um paciente. Já, deixa eu só avançar aqui, essa cama é a que a gente chama de cama fechada. Se ela está fechada, ela está esperando para receber um novo paciente. Então, eu passei, vi a cama dobrada assim, eu sei que nesse leito eu não tenho paciente. Eu posso colocar um novo paciente. Tá? Então, ó, o que que muda, pessoal, dessa cama fechada para a cama aberta? A dobra do lençol. Aqui, ó, a dobra fica como se fosse um envelope, que é a cama aberta. Já na cama fechada, ele fica reto. Então, o que vai diferenciar a cama aberta da cama fechada é a dobra do lençol de cima, tá? Vocês vão ver que tem vários tipos de cama. Se você for procurar no YouTube, tem vários tipos de formas de você arrumar, de quantidade de lençol. Eu vou ensinar vocês a montar a cama simples. Por quê? Se você estiver numa instituição que tem, nossa, vários lençóis, cobertores e tudo mais, que tem as regras deles, você sempre vai seguir a regra da instituição. Mas os hospitais públicos, geralmente a gente não tem uma grande quantidade de lençol, né? A gente precisa ficar ali meio que regulando. Então, eu vou ensinar vocês a montar a cama básica. Eu vou começar pela cama aberta. Na cama aberta, a gente coloca 2 lençóis, um embaixo e um em cima. A gente tem a fronha. Se necessário, a gente deixa um cobertor dobradinho aqui aos pés da cama. A gente coloca a coxa. E o que que eu preciso para arrumar essa cama? Luva de procedimento. Por quê? Essa cama não tinha um paciente,
Pode ser que eu tenha contato com secreção, com fluido corporal. Uma coisa que eu gosto de sempre falar para vocês, independente de ser uma cama aberta ou uma cama fechada, que eu gosto de usar, é o lençol impermeável. Esse lençol impermeável, geralmente, ele é feito de um material plástico. Então, qual que é a função dele? Se o paciente fizer xixi, se o paciente evacuar, não molhar toda a roupa de cama. Eu troco só a parte de cima, tá? Em cima desse impermeável, eu coloco um lençol. Eu ensino os alunos a já colocar o lençol pegando exatamente esse espaço aqui, pessoal, do impermeável. Por quê? A gente vai usar esse lençol para ser o lençol de travessa. O que que é o lençol de travessa? Quando eu coloco esse lençol e eu preciso movimentar meu paciente para cima, para baixo, lateralizar meu paciente, eu não preciso ficar fazendo tanta força física. Eu dobro a lateral do meu lençol e com isso eu levo ele para um lado, para o outro, eu viro ele, eu subo, eu desço. A gente vai fazer isso na prática para vocês verem como que é. Mas assim, é muito prático, ajuda muito na movimentação do paciente no leito quando a gente tem esse lençol de travessa. Então, como que eu monto essa cama? Deixa eu ver se aqui tem. Eu monto com o lençol de baixo. Gente, é importante falar. Não amarrem o lençol. Por quê? Conforme você vai amarrando o lençol, o que acontece com o colchão? Ele começa a ficar assim, ó. Ele vai encurvando, tá? Então, o certo é a gente não amarrar o lençol. Porém, se vocês forem trabalhar numa instituição onde a regra é amarrar, vocês amarrem, tá, pessoal? Mas o correto é a gente não amarrar o lençol, porque isso vai deformando o colchão com o tempo. Então, eu coloco um lençol aqui embaixo. Aqui no meio, na altura do quadril do paciente, eu coloco um impermeável. Porque se ele fizer xixi, se ele fizer cocô, eu não preciso trocar toda a roupa de cama. E em cima do impermeável, eu coloco o lençol de travessa, que é um lençol que vai ficar dobradinho embaixo da cama. Quando a gente precisar movimentar o paciente, a gente puxa e enrola para a gente poder fazer a movimentação do paciente. Lembrando que essa parte a gente vai fazer a aula prática, tá? Detalhe importante, o lençol tem que estar sempre extremamente esticado. Por quê? Se você deixar vinco no lençol, se você não deixar ele lisinho, essa dobra que fica pode ficar fazendo atrito com a pele do paciente, macerar a pele do paciente, ou pode abrir uma lesão por pressão, tá? Porque aí fica ali muito tempo comprimindo uma proeminência óssea e acaba abrindo uma LPP. Quando eu falar para vocês LPP, significa lesão por pressão, tá? E aí, por cima, eu coloco o lençol para a gente finalizar a cama. Detalhe importante, gente. O travesseiro, a coxa, gente, desculpa, coxa não, a fronha. A fronha, ela tem uma abertura, né, que é onde a gente coloca o travesseiro. Essa abertura, ela nunca deve ficar virada para a porta, sempre para o sentido contrário. Por quê, Nath? Simplesmente por estética, tá? Não tem outra explicação a não ser essa. E essa dobra, para que lado que eu faço? Eu sempre vou dobrar para o lado em que a escada do paciente tiver. Então, se eu colocar a escada desse lado, ele vai subir na escada, sentar aqui e se cobrir. Agora, se eu colocar a escada deste lado aqui, o que que acontece? Na hora que ele for sentar na cama, vai estar do lado oposto, então vai dificultar para o paciente. Então, quando vocês forem preparar a cama, sempre colocar a escada do lado em que vai estar a abertura para o paciente subir a escada, sentar e ficar mais fácil para ele. Perfeito? Aqui tem o passo a passo, né, como a gente faria. Lembrando que eu sempre ensino vocês a colocar o lençol de travessa e o impermeável, tá bom? O travesseiro, gente, como é cama aberta ou cama fechada, a gente vai sempre deixar para o paciente. Aqui, a cama fechada, lembrando que é aquela cama que está esperando um novo paciente. Então, uma coxa, um cobertor, 2 lençóis, o forro, a fronha, se necessário. E o hamper, para que o hamper? Para trocar a roupa de cama. A roupa de cama suja, a gente joga no hamper, que é isso daqui. Como se fosse um saco, tá, de tecido que a gente joga dentro. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Dependendo da instituição, gente, esse impermeável ele vai ser um sanito, tá? Principalmente ILPI, instituições de longa permanência, ou pacientes que ficam em cuidado domiciliar. Quando é hospital, às vezes eles têm esse forro impermeável, ou eles têm como se fosse um tapete impermeável para colocar embaixo. Quando não tiver, a gente pode usar sanito, tá bom?
E aqui o hamper, geralmente ele é de tecido, mas quando não tem, eles também colocam um sanito aqui dentro para a gente descartar a roupa suja. Então, toda a rouparia suja a gente coloca aqui. Aqui ensinando vocês a arrumar a cama fechada. Então, o que que é essa imagem? É para colocar o material que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Aonde que eu vou colocar a roupa limpa? Vou higienizar a cama do meu paciente, tudo certinho. Eu posso deixar apoiadinho aqui na cadeira, tá bom? Aqui é a cama pronta. Essa daqui dá para vocês verem bem, ó. Ele não amarrou o lençol, ele dobrou, deixou um segundo lençol aqui em cima. A escada, nesse caso, pessoal, tanto faz o lado da escada. Ele colocou desse lado porque do outro lado a gente tem a parede, tá? Então, na cama fechada, não tem problema a escada tá do lado direito ou do lado esquerdo. Só importa quando for a cama aberta, que aí a escadinha sempre vai estar pelo lado onde o paciente vai subir na cama. E aqui, ó, o detalhe da fronha que eu falei para vocês, tá vendo? A abertura ficou voltada para o lado da parede. Aqui mais um exemplo da cama e falando para vocês o passo a passo, mas a gente vai fazer tudo isso certinho na prática. Essa daqui é a cama de operado. Essa é a cama que vai receber o paciente proveniente do centro cirúrgico. Então, na cama de operado, a gente sempre coloca um cobertor. Por quê? O paciente volta do centro cirúrgico com muito frio. E essa cama, ela tem algumas peculiaridades. Olha o jeito que a gente dobra o cobertor. Eu vou ensinar vocês a dobrarem assim, porque qual que é o intuito dessa cama? Eu movimentar o mínimo possível o meu paciente que acabou de vir do centro cirúrgico. Então, eu vou encostar a maca, que ele vai estar fazendo o transporte aqui, vou puxar o meu paciente para a cama e eu só vou desenrolar esse cobertor. Eu não preciso ficar mexendo muito meu paciente, que acabou de vir de uma cirurgia. Quando a gente trabalha com a cama de operado, antes de eu receber o paciente, eu vou entrar em contato com o centro cirúrgico, eu vou saber qual é o paciente que eu vou receber, qual foi a cirurgia que ele fez, quais são os equipamentos que ele está usando, para eu poder montar a minha cama e o quarto dele, o leito dele, de acordo com as necessidades desse paciente, tá bom? Então, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia na perna. A perna pode vazar secreção. Então, lembra aquele impermeável que eu falei para vocês no começo? Eu posso deixar um na região do quadril, por conta da urina e da fezes, e eu posso colocar um segundo impermeável na perna do paciente, porque ali não tem chance de ter secreção, de vazar secreção. Então, eu posso deixar um impermeável ali. Ah, o paciente fez uma cirurgia de cabeça e pescoço. Tem chance de ter secreção ali, então eu posso colocar um impermeável na parte da cabeça e do pescoço e manter o meu impermeável aqui na altura do quadril. Então eu vou trabalhar com o impermeável de acordo com a necessidade. Qual que é a função dele? Evitar que urina, fezes e secreções vazem para toda a cama e a gente tenha que trocar toda a rouparia, tá bom? Outro detalhe, paciente fez cirurgia de cabeça e pescoço ou coluna, tem indicação de travesseiro? Se não tiver indicação de travesseiro, a gente não coloca. Outra coisa, o impermeável nunca pode ficar em contato direto com a pele do paciente, porque geralmente ele é de plástico ou ele é um material que esquenta muito. Então, colocou o impermeável, em cima do impermeável, a gente sempre coloca um segundo lençol. Ah, Nath, o paciente está com impermeável no quadril e um impermeável na perna. Posso colocar ali um lençol em cima que pegue os dois? Posso. E no quadril eu coloco o lençol de travessa, tá bom? Então, aqui, a cama de operado, a diferença também sempre vai ter o cobertor e a forma com a qual a gente vai fazer a preparação dessa cama, tá bom, pessoal? Então, a princípio, a gente tem a cama aberta, que é aquela cama que tem um paciente, que ele deambula ou ele foi fazer algum exame. A gente tem a cama fechada, que é aquela cama que está esperando para receber um novo paciente. E a gente tem a cama de operado, que é a que vai receber o paciente do pós-operatório imediato. Aqui mais uma imagem para vocês. O passo a passo, né, para como a gente monta. E aqui eu tenho uma imagem da cama com o paciente. Essa, na minha opinião, gente, é uma das camas mais fáceis da gente montar. Nossa, Nath, mas como que eu vou arrumar a cama com o paciente deitado? A gente vai lateralizar o paciente para um lado, trocar uma parte da cama, que nem aqui na imagem, ó. O paciente está lateralizado, ela puxou toda a roupa de cama bem rente ao paciente. Então, aqui ela vai higienizar a cama com álcool. Aqui na mesinha tem o que ela vai usar, aí ela estica o material aqui. Esticou a roupa de cama aqui, ela lateraliza o paciente para o outro lado, e essa segunda pessoa vai terminar de fazer a arrumação do leito. Lógico, vai limpar a cama primeiro, e depois ela termina de arrumar.
Isso é muito comum a gente fazer na hora do banho do paciente. Então, eu dei o banho no leito, terminei o banho, eu já troco a roupa de cama, tá bom? Aqui, ó, eu lateralizo o paciente, troco um lado, depois eu lateralizo o outro e termino de arrumar a cama. Ah, o paciente ele consegue ajudar, ele consegue se segurar, se manter lateralizado. Lembre-se de sempre erguer a grade da cama nessa hora. Então, o paciente está lateralizado para esse lado, erga a grade da cama para ele não cair. Finalizei a arrumação desse lado, vou virar ele para cá. Erga as grades da cama, aí ele lateraliza para o outro lado, tá bom, pessoal? Se o paciente não conseguir colaborar, não conseguir ajudar, a gente sempre vai fazer esse procedimento em 2 pessoas. Por exemplo, um paciente entubado, com várias conexões, com vários aparelhos, com monitor, o ideal é a gente sempre fazer essa movimentação, a arrumação desse leito em 2 pessoas. Por quê? Enquanto ele está lateralizado para um lado, e eu estou arrumando aqui, a pessoa que tiver para o lado que ele está lateralizado vai observar se o tubo não desconectou, se os dispositivos que ele está não dobrou a conexão, tá? Então, não é simplesmente segurar o paciente, é verificar se o paciente está bem, se as conexões ainda permanecem, se os tubos não estão dobrados, tá? Aqui, mais uma imagem do passo a passo para vocês verem. E algumas observações. Então, a gente não encosta a roupa do uniforme na cama, a gente tenta evitar ao máximo encostar o nosso avental na cama do paciente. A gente sempre separa todo o material que a gente vai usar e leva de uma vez só. Não dá para, de repente, tô lá fazendo uma troca de roupa de cama com o paciente no leito, paciente lateralizado, eu lembro que eu esqueci um lençol. Então, sempre checar se o material, toda a roupa que você vai usar, o material para limpar a cama já tá lá, tá bom? Sempre de luva, viu, pessoal? Sempre que tiver chance de contato com secreção ou fluido corporal, uso de luva. Ah, o paciente está deitado, eu só vou dar uma olhada. Às vezes, na hora que você ergue o lençol, você já coloca a mão no cocô e tudo mais. Então, vai verificar? Eu aconselho a sempre colocar uma luva de procedimento. Arejar o ambiente, realizar o procedimento com técnica adequada, trabalhar em conjunto, combinar o que você vai fazer com o seu parceiro. Nunca sacudir a roupa de cama, tirar a roupa de cama e fazer isso. Vai voar bactéria e sujeira para todo lado. Então, não se faz isso. Sempre higienizar as mãos antes e depois de arrumar o leito do paciente, utilizar os EPIs, não passar a mão sobre o lençol já estendido. Um detalhe, pessoal, no ambiente hospitalar, geralmente o lençol ele já vem todo dobradinho, então você só coloca ele na cama e vai desdobrando, tá? É muito mais fácil do que o jeito que a gente dobra, por exemplo, em casa, né? Que a gente dobra pequenininho, aí tem que ficar mexendo, esticando. O lençol do hospital, como que ele vem? Ele já vem dobrado, que você coloca ele na cama, e aí você só vai desdobrando e ele já fica certinho. Nunca passar a mão assim. Por quê? Ele não está esterilizado, mas ele está limpo, tá bom? Observar o estado de conservação dos colchões, do travesseiro, da cama. Se você perceber alguma alteração, relata para o seu enfermeiro, tá bom? Em caso de doenças graves, a troca da roupa de cama deve ser feita em caso de paciente grave. A roupa de cama deve sempre ser trocada com 2 pessoas, que é o que eu falei para vocês. Para a gente evitar esforço desnecessário, para a gente se atentar ao paciente. Por quê? Às vezes, eu vou trocar a roupa de cama desse paciente sozinho, é um paciente tracostomizado. Eu vou lateralizar ele aqui, com uma mão eu seguro, com a outra eu troco. Não façam isso, tá, pessoal? Pacientes graves, a gente sempre recomenda trocar roupa de cama em 2 pessoas, tá bom? Pessoal, com relação à arrumação do leito, é isso. Essa aula é uma aula mais curtinha. É mais para vocês entenderem as diferenças entre a cama aberta, a cama fechada, a cama de operado e a cama com o paciente. Mas depois a gente vai fazer toda essa parte prática. E quando a gente for fazer a parte prática, a gente já faz da higienização do leito, da arrumação e do banho, porque a gente já faz o banho e também já faz a troca de roupa de cama. Bom, pessoal? Então, até a próxima aula.